Olá pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente já está começando esse bate-papo de hoje e eu queria agradecer bastante a presença de todos vocês e agora sim, estou todo enrolado. Ei, Olá, doutora, tudo bem? olá! É, Então, pessoal, bem-vindos a mais esse bate-papo de hoje. Hoje nós vamos defender um tema que é bastante polêmico e ele praticamente em todos os simpósios que a gente participa, tem essa pergunta, né? Se verdadeiramente os orgânicos, alimentos orgânicos teriam capacidade para suprir a demanda de alimentos, né, no futuro. E nós estamos falando que existem previsões que lá pelos anos de 2050, 2040 acima, nós já teremos algo em torno de 9 bilhões de habitantes na Terra, né? Então, para esse tema, para defender esse tema, a gente praticamente leva um simpósio, né? Você tem que abordar uma série de externalidades para poder defender esse tema. Então, eu elegi entre os muitos fatores que podem ser positivos, né? E nessa questão dessa avaliação de que se o orgânico verdadeiramente pode ou não ter capacidade de alimentar o mundo, né? Eu elegi uma das pessoas aqui que vai defender um desses temas com maior profundidade. Eu vou dar uma passagem mais geral, né? E sobre o assunto, mas esse eu considero, né, reputo que ele é o maior influenciador, porque eu posso dizer sobre os cuidados com o solo, como vou falar, eu posso dizer sobre tecnologia, como vou falar, mas efetivamente o mundo é constituído de pessoas. E as pessoas são os grandes demandadores de tudo. Então, se nós formos falar de aquilo que o meio ambiente precisa, né? O que o meio ambiente precisa, na verdade, é que o ser humano tenha consciência de preservá-lo, não é? Então, eu penso que se nós conseguirmos melhorar esses 7 bilhões de pessoas que estão, somos os grandes agentes das transformações, agentes da demanda, agentes do consumo. Então, se nós vamos virar 9 bilhões de pessoas, a pergunta que nós vamos fazer aqui nessa live não é o que nós podemos fazer para suprir essas 9 bilhões de pessoas, mas eu diria que como fazer para que as 9 bilhões de pessoas passem a entender o que é o alimento, o que é a natureza, como funcionam todos os seus sistemas, e a partir daí ela também ter saúde através da sua alimentação e ela poder interagir com isso. Então a resposta não é assim, eu não tenho 9 bilhões de filhos mimados, eu tenho que ter 9 bilhões de pessoas conscientes, né? E para isso, eu trouxe aqui uma convidada muito mais que especial, porque a doutora Sandra, essa lindeza aí, essa Sandra Belmonte, que hoje, meu Deus do céu, hein, doutora? Uau! Nós estamos muito linda aí hoje, hein? Oi, Puxa vida. obrigada, obrigada. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Você me ouve bem também? Para testar o Tô fone ouvindo aqui, né? bem, tô ouvindo bem. Ah, eu também te ouço bem. Então, gente, eu vou apresentar para vocês agora que vai fazer um duo comigo, né? Nessa parte de eu estou aqui representando a agricultura orgânica e trouxe aqui a minha querida doutora Sandra Belmonte. Ela, além de tudo que eu possa falar, ela é a minha doutora, né? Então, ela é a que cuida de mim. E graças a Deus, viu, gente, eu estou tendo grandes resultados aí desde que a conheci. Então eu a convidei e fico muito feliz de você estar aqui, Sandra. Então eu queria te convidar, seja bem-vinda para a nossa live, né? E começar com uma boa apresentação. Bom,
Inicialmente, meu nome é Reginaldo Morikawa, para quem não conhece, eu sou o responsável, estou responsável da Corim Agropecuária, Corim Franquia e Corim Alimentos, que é uma food service da gente, né? E nós temos aí mais uma empresa do grupo, que é a Corim Agricultura e Meio Ambiente, de responsabilidade do Dr. Dematê, que é um grande, é uma sumidade também, acumula estando presidente da Câmara Temática de Agricultura Orgânica, né? E amanhã ele vai estar num bate-papo com vocês sobre insumos biológicos não agressivos ao meio ambiente, que se trata de toda a produção da Corim Agricultura e Meio Ambiente, e a Mariana vai estar fazendo essa entrevista com ele lá, né? Então é também imperdível para quem quer conhecer um pouco mais sobre a diferença, doutora Sandra, de agrotóxicos para insumos biológicos, né? Então você tem adubos químicos, você tem adubos orgânicos, você tem agroquímicos e você tem esses bioinsumos, esses biofertilizantes e toda essa gama de produtos naturais que você pode usar, né? Então é amanhã. Então eu vou estar com vocês aí por essa hora e eu queria então de convidar, sim, doutora Sandra Belmonte, pode fazer sua apresentação, por favor, Sandra? Obrigado pelo convite, primeiramente, viu, Morikawa? Muito obrigado. E para quem não me conhece, eu sou a doutora Sandra Belmonte, sou nutricionista clínica. O foco do meu atendimento é mais emagrecimento natural e tratamento voltado para doenças crônicas decorrentes de sobrepeso e obesidade. Então, o meu foco é mais voltado para esse. Então, assim, e para a comida de verdade. Então, é sempre emagrecimento natural que é o que mais importa, né? Com isso que eu trabalho. É o meu estudo, meu foco do meu estudo. Aí eu quis trazer a doutora Sandra, porque o assunto que nós vamos tratar aqui é o de maior relevância, como eu falei, né? São as mudanças dos hábitos alimentares, que é isso que verdadeiramente vai fazer com que o orgânico tenha capacidade de alimentar essas 9 bilhões de pessoas, né? Porque, né, doutora Sandra, se eu for mimado, eu quero comer isso, aquilo, né? Não vamos Então, conseguir. então, assim, na verdade, nós temos uma legião de mimados, né? Nós Acabamos de temos descobrir isso. uma legião de mimados, porque assim, eu sempre vejo com os meus pacientes um exemplo, assim, sempre que eu uso, que se para o seu filho você pode dizer não para alguma coisa que não seja boa, tanto em quantidade quanto em qualidade, você não pensa duas vezes em dizer não para o seu filho, para educá-lo num caminho melhor da alimentação e de bons hábitos de vida. Mas quando se trata de você dizer não para você, aí começam as desculpas. Mas eu mereço, mas eu trabalho tanto, mas, né? Então a gente se mima demais com relação às nossas vontades, sejam elas boas ou ruins. A gente sempre merece um pouco mais. E às vezes eu puxo a orelha dos meus pacientes com relação a dar mais atenção a isso, porque, poxa, mas é só mais um pouquinho, mas eu mereço, a vida é tão curta. E É é hoje, uma é coisa só hoje. só hoje, trabalhei tanto, poxa, eu mereço. É E assim verdade, vai né? todos os dias, né? Pois é. Então, gente, assim, para a gente passar logo ao assunto que interessa aqui do dia de hoje, eu vou passar para vocês aqui algumas situações que a gente costuma harmonizar, né? Na questão de saber por que que a agricultura orgânica tem essa capacidade de alimentar Então, e de suprir o é mundo, né? bom abordar isso, saber se realmente tem mesmo capacidade, né, Tem, de alimentar doutora. o mundo. Vamos Tem, lá. essa pergunta tem sim. Eu vou ver se eu consigo aqui a tecnologia como a Marciano me ensinou. Vamos ver aqui. Conseguem ver por aí? Tá vendo, Eu estou doutora? conseguindo ver, estou Então, conseguindo ver. isso aqui é um link, né, do YouTube de um vídeo que eu vou recomendar para vocês. É o Let's Ah, Talk About Soil. Vamos falar sobre solos, né? E ele já está traduzido em português, tá? Anotem aí, por favor, Let's Talk About Soil. Se digitar vamos falar sobre solos, Sandra, vai aparecer, né? aham. E o que que acontece? Eu vou deixar essa tela aqui e vou falando nela, né?
Aqui nós vamos ter consciência da principal situação que a agricultura orgânica ela trabalha, né? Porque muito se questiona, Sandra, sobre, mas a produção orgânica ela vai ter capacidade, porque me dizem que é menor, não é? Me dizem que a quantidade produzida em relação à convencional é menor. Sim, em partes é verdade, porque nós temos a alimentação convencional. Imagina, Sandra, a gente tem quantos anos sei lá, a agricultura nasceu aí há 8.000 anos, né, antes de Cristo, e nós temos aí hoje, praticamente desde a década de 40, 50, nós temos trabalhos muito fortes na agricultura convencional. Nós temos institutos de pesquisa, Embrapa e todos os outros trabalhando focados para a agricultura convencional. Então é natural que alguma coisa que você exercite a tecnologia, ela sobressaia em relação às outras. Então fica muito difícil eu também dizer assim, um hectare de milho transgênico com semente geneticamente modificada, né? Ela produz, sei lá, 13 toneladas por hectare. Aí eu falo, mas um orgânico, ele produz 5 toneladas por hectare. Então, se a gente fizer essa conta direta, uma conta sem colocar outros fatores de ponderação, é óbvio que a gente vai falar, poxa, essa agricultura orgânica não produz nada mesmo, né? Se pontuar só quantidade, né? Exatamente, né? Mas aí a gente começa a perceber que, por exemplo, você vai comprar um trator, Sandra, você chega lá e fala assim, eu queria um trator, um subsolador. O que é um subsolador? A agricultura orgânica ela precisa descompactar o solo, né? Então, imagina um vergalhão de ferro, Sandra, de pelo menos 1,5 m, e esse vergalhão ele teria que afundar na terra, né? E para poder os nutrientes da superfície, a água com folhas secas, elas poderem penetrar nesse solo. Então você imagina o que seria isso? Você já viu aquele furador de carne, Sandra? Que seria basicamente isso. Várias hastes, ela furando o solo. Pá, pá, pá. Só que aí, eu pergunto para você, além disso, eu falo, eu quero um subsolador. Aí a pessoa fala, peraí que eu vou olhar no catálogo aqui de nossos implementos agrícolas. Só que aí você fala, não pode ter esteira, porque é pesado, vai compactar o solo. Eu preciso ter pneus, mas eles não podem ser pneus normais, eles têm que ser pneus mais inflados, para poder ter uma área de contato maior. E eu gostaria de um trator mais leve, porque eu não posso ter maquinário pesado trabalhando em cima desse solo, né? Então, quando você chega no final dessa lista de compras, né, o seu carrinho fica vazio. No final, você descobre que não existe nada para isso. Então, é natural que, por exemplo, né, Sandra, a gente produz cerca de 200 toneladas de milho orgânico por ano, né, por safra, num terreno bem pequeno. Mas é interessantíssimo. Depois que você colhe, Sandra, é tão ruim a colheita, é tão ruim, porque a gente usa o quê? Uma colheitadeira convencional, né? E aí o que ela faz? Na hora que ela passa, Sandra, ela vai passando assim, o pé do milho vai indo, né, no meio, vai tombando e tal. Existe uma particularidade da produção do milho que ele cria uma corda de viola, que é um cipó, que vai crescendo junto, né? E também vai crescendo flores de mel, vai crescendo uma série de arbustos ocasionais, né? Que são, eles não são quistos ali, porque na verdade a gente na agricultura natural, a gente não diz praga, porque praga na verdade é o nome dado pelo homem para uma planta não desejável para aquele local, né? Mas na verdade às vezes você vai ter propriedades fantásticas daquilo, né? Então são duas situações ali de plantas concorrentes que acabam nascendo e crescendo, que é a corda de viola e essa flor de mel, né? E aí o que acontece? Dá para eu chegar hoje, a agricultura convencional, ela está agora num nível de agricultura de precisão. Agricultura onde um drone passa fotografando tudo e depois ele, pela foto, ele consegue saber quais os nutrientes que faltam na determinada coordenada de latitude e longitude. Então vai uma máquina ali, que esse sistema chama agora IoT,
que é a internet das coisas, né? Essa máquina é conectada a um satélite que é conectado a centro de informações que esse drone mandou para lá e ela sabe que em determinado local ela precisa colocar X percentual de gramas de Ah, boro. dá para mapear só o local que está faltando, qual nutriente ali que está faltando. Exato. Isso é a agricultura convencional. Entendeu? Aí você fala agricultura orgânica. No máximo vai ter um agricultor que ele vai olhar, ele vai conhecer o solo, ele vai amar o solo, ele já quase conversa com cada parte dele, né? Mas realmente são artifícios que a gente não tem. Por exemplo, né? Imagina você numa área de, no caso da Cori, lá nós temos 70 hectares de milho plantado. Imagina você ir, Sandra, retirando com a mão essas plantas, né? Porque você não vai usar um herbicida na agricultura orgânica. Ah, mas a convencional tem herbicida. Então, pá, joga o herbicida lá e está resolvido, né? O glifosato é eficiente, então 173 mil toneladas ano jogadas ali nos solos que utilizam, né, esse herbicida. Então, quer dizer, por ano, tá? Então, você tem essa situação junto à produção, você não tem tecnificação, né, Sandra? Então, nessa outra questão, quando você coloca isso, você também tem que colocar uma outra coisa chamada o quê? Cruzar o consumo que você fala, né? Quanto vai produzir de alimentos, Sandra, versus a eficiência produtiva, né? Então, normalmente as pessoas só fazem essa conta. Então, é conta de chegada, né? De volume, como a gente falou. Então, você tem lá a É, produção do orgânico, 5 toneladas por hectare, que eu já expliquei que não tem tecnologia, não tem. Ninguém quer investir em orgânico, Sandra. Porque quando você fala, eu vou desenvolver um trator específico para agricultura orgânica, tá legal. Quantas pessoas vão comprar hoje? Você acha que vai fazer fila, Sandra? Hã? pois é. E aí ele vai ter dinheiro? Não, porque eles são pequenos produtores, não são de monocultura, não são os players, não são grandes multinacionais que têm nome de letras, elas simplesmente são pequenos agricultores. Então, também vai da A vontade demanda é pública. menor, né? A É demanda seria menor. menor. É menor, Sandra. Então, quem é que vai querer investir milhões para ter retorno sei lá quando? Eu penso que deveria ser uma pessoa, acho que o nome dela é governo, sabe? A Ah, gente. Porque eu, conheço, conheço, você conhece o governo? Então, conheço, conheço. se não for ele abrir uma estrada num lugar onde ninguém quer ir, quem é que vai lá abrir uma estrada, entendeu? Então, mas ele abre estradas, mas vai chegar um dia que o governo vai falar, a gente tem que investir na agricultura orgânica. Então já temos, eu faço parte da Câmara Temática de Agricultura Orgânica, né? Então esse assunto que eu estou falando aqui é muito exaustivamente discutido lá, né? Nós somos um grupo ali focados na agricultura orgânica, né? Mas eu queria colocar mais um ponto na comparação das quantidades, né? Esse ponto, Sandra, é o passivo que um gera e o passivo que o outro gera. O lucro que um gera, que o sistema convencional gera, e o lucro que o sistema orgânico gera, né? Então, muitas vezes, também não entra na conta, né? Essa conta de ele vai alimentar o mundo, mas eu fico imaginando, né, que eu vejo várias reportagens, por exemplo, ali na região de Paulínia, né? Você tem lá indústrias de agrotóxicos que acabaram danificando rios, acabaram danificando o Ah, local, né? Você tem pulverizações aéreas em todo o Brasil, mais na região do Centro-Oeste, que fazem aquelas pulverizações e aquelas nanopartículas de agroquímicos vão voando para lá, fazendo um estrago danado, né? Nós temos muitos herbicidas e muitos outros componentes sendo jogados no solo. Esse solo lixivia com a chuva, não sei o que lá, vai para o rio. Do rio ele vai contaminar mananciais, né? Eu tenho um dado muito interessante: um a cada 4 municípios do Brasil ele é contaminado, a água é contaminada com agrotóxicos, né? Então, mais de 27 tipos de pesticidas, eles são encontrados na água urbana. Então, quando eu li isso no jornal, eu falei, uau, mas não é possível, né? Mas sim, se a gente analisar, tem lógica, né? Porque acaba indo. Você põe na terra, né, Sandra? Da terra ela vai e vai parar no mar. Um outro assunto que eu também li, que eu fiquei impressionado, já tem alguns anos, viu? Ele era a formação de marés vermelhas, né? E essa maré vermelha descobriram que os dois maiores agentes dela é o homem, né? Através do esgoto humano e através de adubos.
né? Nitrogênio, excesso de nitrogênio. Excesso de nitrogênio. E o excesso de nitrogênio, Sandra, ele acaba indo para o mar, e aí ele chega lá, ele forma uma alga muito voraz, é uma alga chamada uma alga vermelha, né? Então eles chamam agora esse fenômeno de maré vermelha. E onde se instalam essas algas, morrem corais, morre tudo, né? Então nós temos essa sorte gerada que eu acho que deveria entrar na conta, sabe? Muitos solos que a gente percebe que são produtivos na agricultura convencional, depois eles deixam o vigor, né? Começa a cair. Há uma compactação do solo, a área produtiva vai tornando menor, cada vez mais ele tem que colocar mais inputs, mais adubo, mais situações, né? E isso vai gerando também uma outra conta que tem que se pagar, né? Com certeza, concluindo essa parte, Sandra, com certeza a agricultura orgânica ela é capaz, sim. Né? Mas se a gente não mudar duas coisas, que eu vou falar agora, esse vídeo, né, que está aí na tela, que é Vamos Falar sobre Solos, vocês vão entender alguns números. Né? Se nós não cuidarmos do solo, só para vocês terem uma ideia, 24 bilhões de toneladas de solo foram degradadas em um único ano, né? Em 2011, esse é um dado desse vídeo. E cada, eu não me perdi o número, mas eu acho que alguns gramas de solo, né? Eles demoram 2 milênios para ser produzidos, né? Então isso gera um custo de 490 bilhões de dólares por ano por degradação de solo. O que é a degradação? Você vai lá e uma área que é ótima para a agricultura, Sandra, a pessoa vai e constrói um shopping center em cima, entendeu? Então você está falando em alimentar 9 bilhões de pessoas, mas o valor da terra não é avaliado pelo seu potencial, e sim pelo seu local. Então, Local. Isso. geográfico, se o ser humano ele quer, ele fala que é bacana porque aqui tem um valor alto, mesmo que lá tenha um solo riquíssimo para produzir alimentos, vai ser destinado para um shopping center. Entendeu? Então, esse Pavimentando custo o mundo, né? Vai pavimentando o mundo. Vai vai, perdendo Sandra. área de cultivo, né? Exatamente. O que é a impermeabilização, você não tem a absorção por metro quadrado de solo, você tem então o quê? Grandes canaletas de água que vão desaguar em algum lugar e dar enchente, né? Então, realmente, enchentes pesadas. Aí você começa a ver que esse sistema convencional ele faz o quê? Monocultura. A monocultura, né? Então ela vai, ela nem sempre consegue fazer. Agora a gente melhorou muito com plantio direto na palha que a gente chama, né? Que você consegue não revirar o solo, não mexer com os micro-organismos. Isso já está melhorando muito, mas ainda carece de herbicidas, né? Então quer dizer, quando você coloca todas essas as perdas, Sandra, perda de produto, imagina que no Brasil estima-se algo em torno de 20% da produção agrícola de perda. Nossos caminhões vazam soja quando andam. É só andar atrás de uma Faz o carreta. caminho, né? Faz o Mas, rastro. e os passarinhos atrás, né? Então a gente vê no CEAGESP, é só chegar lá no fim de safra, a gente percebe que as nossas caixas, elas não estão aparelhadas para não machucar o alimento. Então o consumidor, ele pega, ele vai no tomate ali na gôndola, ele olha, ele vai pegar quem? Os mais feios, os que tem machucadinho, os que tem aquela marca da caixa, né? Eles só pegam esse, entendeu? Então aí deixa os bonitos lá para estragar. Não, né, Sandra? Só Então o que que não, vai. né? Só que não. O que vai acontecer então é exatamente isso. A gente vai ter esses 20%. Imagina a safra do Brasil, nós estamos falando em 240 milhões de toneladas, né? E aí, se perde 20% a cada 5 anos, você teria mais, então, 240 milhões de toneladas para dar para alguém, né? Sem contar o assunto que nós vamos entrar então agora, sem contar, Sandra, eu peguei um dado aqui, o Henrique e o Yoichi, meu filho está me ajudando aqui nas pesquisas, né? Que é um dado mais da doutora Sandra do que meu, mas nós temos aí 2,3 bilhões de pessoas com obesidade, né? Isso. É um dado da Segundo a OMS. OMS. Isso. E Segundo a também OMS. me corrige, doutora Sandra, algo em torno de 821 milhões de pessoas que passaram fome aí, de acordo com a não é a OMS, né, filho? Quem que é? ONU? É a ONU, a FAO, né? Então,
E nós temos. Aí eu te pergunto, Sandra, nós estamos falando em como o orgânico vai abastecer o mundo quando ele tiver com 9 bilhões de pessoas. Eu queria chamar para uma pergunta. Dá para alguém se perguntar, por favor, como é que a gente alimenta as 821 milhões de pessoas que passaram fome no ano passado, né? Isso que eu fico pensando, né? A gente realmente precisa ter um pouco mais de foco no problema, né? Foco na solução e não no problema, né? Então eu vejo que a gente tem aí essa situação da obesidade, que também, né, Sandra, sei lá, se essas pessoas, esses 2 bilhões de pessoas também comessem de forma adequada, né, Sandra? Eu acho que sobraria comida também, né? Então, porque assim, na verdade, o que acontece é assim, olha, complementando esse dado que você deu, a cada 8 adultos no mundo, um é obeso. Parece pouco você falar, mas 1 em cada 8, mas pô, 1 em cada 8 no mundo é obeso. E obesidade, gente, não é saúde. Isso a gente está falando de obesidade, sem contar o sobrepeso, sem contar outras patologias que são instaladas no organismo por conta de sobrepeso e obesidade. Então, voltando à questão do orgânico, será que é possível a gente ter uma quantidade, um volume menor de alimentos e ainda assim alimentar o mundo? Tcharam! Boa pergunta, hein, Vamos... Sandra? Boa pergunta, hein? É isso que vamos falar agora, gente. Pessoal, eu estou aqui com a doutora Sandra Belmonte. Ela é uma nutricionista especializada, principalmente em perda de peso, em redução de medidas, né, na verdade, e também da melhoria da qualidade de vida através da alimentação. E a gente entrevista aqui a doutora Sandra Belmonte com a maior defesa que eu falo dessa tese, que eu comecei explicando, que é o quê? O orgânico pode alimentar o mundo, né? Tem capacidade para isso? Sim, mas vai depender principalmente, eu diria, de tudo que eu falei até agora, da mudança do hábito alimentar, né? E doutora Sandra, é possível ter saúde comendo menos? Sim, é possível. É possível, sim, é possível. Já foi muito possível que a gente perdeu a referência, né? Quando os industrializados começaram, né? Quando, do advento dos industrializados, a gente foi perdendo a referência do natural. Porque lá no tempo da avó, da bisa, que capinava, que plantava, que comia, então o ovo da galinha que ciscava lá no terreiro, do porco que era criado lá no chiqueiro e da planta, né? De todos os da horta que tinha na fazenda, a gente foi perdendo isso conforme vai tendo uma população, vai aumentando, vai tendo uma necessidade de maiores quantidades, então vai vindo tudo isso que você falou. A gente foi perdendo referência. Então, assim, o que acontece é que, por conta dos industrializados e com a narrativa de que a gente precisa baratear, fazer mais por menos para poder alimentar o mundo, com tudo isso, a gente estragou a alimentação. A gente estragou. Não precisa fazer muito, não precisa de muito estudo científico para você perceber o resultado. É olhar a volta. Olha a volta, que você vai ver que não deu certo. Industrializado não deu certo. Então, assim, a gente aprendeu a comer mais e pior, entendeu? Então, assim, quando você come um orgânico, vamos falar do orgânico e aquele que não é orgânico. Por todos esses motivos, todas essas questões que você colocou da agricultura convencional, a planta tem menos nutriente, né? Menos. Fala você que você sabe também disso, né, Morikawa? Tem menos nutriente, A entendeu? gente Então, fez um teste e achamos mais nutriente no morango orgânico da gente, né, Sandra? Tinha 30% a mais de nutriente em relação às amostras que nós pegamos. Pegamos várias amostras para fazer, assim, convencionais, e ela realmente tinha 30% a mais de nutriente, sim. isso, assim, é um Acho que é uma dado. amostra, não é um dado, assim, geral, genérico, mas eu acredito, isso aconteceu. É um dado para se pensar, mas vamos pensar aqui no populês? Vamos lá, Vamos. gente, no popular aqui, no populês, como é? No popular. Imagina uma planta num solo onde que é feito, como que diz que plantio, retira, planta de novo aquele solo desgastado,
né, nutricionalmente de solo, aquele solo que não tem muito nutrientes, porque o tempo todo não dá um descanso, tá ali fazendo, a planta já fica mais pobre em nutrientes. Vem os agroquímicos, é esse o nome que usa ainda, agroquímico? Agora ele está mudando para fitossanitários, mas isso não conseguiu ser julgado ainda. Por enquanto, Só, é agrotóxico mesmo, agroquímicos. é, Ou, defensivos agrícolas é o nome mais bonito. para ficar mais bonito, tá mais Ele maquiado, é isso, tá é bom. muito bonitinho. Então, por conta dos agroquímicos, o que acontece? A planta acaba tendo também que se defender desses agroquímicos, né? Ela tem uma Isso. reação. Então, ela tem uma reação, então ela acaba despendendo de nutrientes para se defender. Então, isso vai jogando, quer dizer, o solo já não é aquela coisa. Ainda tem que se defender com os próprios nutrientes. Então, ela joga ainda mais para fora, tendo menos para poder nos oferecer. Quando Perfeito. chega, e fora que assim, percebam, gente, vocês vão perceber que quando você pega qualquer alimento, qualquer vegetal da agricultura comum e do orgânico, vocês vão ver uma diferença gritante de tamanho. Aí, e de tamanho e às vezes até de formato. Nem sempre aquele que é o orgânico, ele tem um formato todo certinho, todo desenhadinho, que é aquele negócio bombado, enorme desse tamanho. Não, não é. A cor é diferente, o tamanho é diferente, às vezes até o formato não é tão bonito quanto a gente está acostumado a ver na agricultura convencional. E as pessoas às vezes torcem o nariz, porque aí a cenoura é desse tamanho, que não dá nem para caber no vídeo, né? Aquela cenoura enorme, grossa, enorme. Aí o pessoal cresce o olho. Morango, aquele morango desse tamanho. É esse o morango que eu quero. Gente, só que não. Não quer dizer que maior tenha mais nutriente. Não quer dizer que bonitinho aos olhos ele é mais natural, ele é mais legal. Não. Olha no orgânico. Quem ainda não comprou orgânico, vai numa feira de orgânico e vocês vão perceber de orgânico de verdade, né? Que o formato nem sempre é aquele bonitinho, que o tamanho é reduzido, E não é por isso que mas ele o não tem sabor, valor, né? as pessoas, é que a gente, é aquilo que eu falei, a perda da referência. E a perda de referência está em tudo na alimentação, desde coloração, de sabor, de formato, de quantidade. Porque, veja, se eu estou falando aqui que tem alimentos que na agricultura natural eles são mais pobres em nutrientes, e são um pouco mais, são mais pobres do que os alimentos orgânicos. Então, eu tenho que comer muito mais desse daqui e o meu organismo ainda tem que se defender ainda de como esse foi cultivado, tá? Porque ele vem recheadinho dos agrotóxicos, lembra? O meu Pois é. organismo tem que dar conta disso, É porque a certo? Anvisa, ela relata, Sandra, que nós temos resíduos de agrotóxicos há mais de 10 anos em praticamente toda sorte dos hortifrutícolas, né? E tem mesmo. Então, assim, assim, eu falo planta, tá, gente, para vocês entenderem quando é legume, verdura e fruta, né, são vegetais. Vegetais é melhor. Então, quando assim, tem vegetais que seguram, entre aspas, eles fica mais presente o agroquímico e tem outros que ficam menos, mas tá lá, tá, gente? Tá lá. Então, assim, dependendo de qual vegetal, eu vou acabar ingerindo mais agrotóxico do que outros, tá? Então, assim, além de ser mais pobre em nutriente, eu tenho que comer, então, mais para poder ter a mesma quantidade de nutrientes. E ainda meu organismo tem que dar conta da porcaria que veio junto. Ó, o Emílio está dizendo aqui, Sandra, ele falou assim, sabe por quê? Porque a gente come com os olhos, viu? Os seres humanos comem com os olhos, não é com a boca, não, né? Tá É falando aqui, assim, né? assim, eu já chego aí, não deixa eu esquecer disso, não deixa eu esquecer disso. Assim, Ok. então, a questão dos orgânicos, por eles são menores, o cultivo deles acaba sendo uma quantidade menor, eles são menores em tamanho, mas eles são mais concentrados em nutrientes. Então, se eu preciso comer 3 desse daqui, eu acabo tendo comendo só um desse daqui para poder ter mais ou menos a mesma quantidade de nutrientes sem ter a porcaria do agrotóxico. Pois é. Meu organismo vai aproveitar muito mais
Porque não vai despender dos meus nutrientes internos para me defender. Não vai despender de trabalho do meu fígado para poder lidar com essa porcaria toda. Porque o fígado, gente, é o laboratório químico do nosso corpo, tá? O fígado é o cara, é ele que tem que lidar com tudo. Eu que Então, assim, eu sei. não sobrecarrego, eu não sobrecarrego o meu fígado com esse tipo de tóxicos, né? De toxinas. Então, assim, é só coisa boa que tá vindo e eu não preciso ter que lidar muito com a questão ruim. Com relação Comer com os a olhos? comer com os olhos. Isso É. não é uma coisa ruim, tá? Os nossos sentidos com relação à alimentação, eles são complementares. O que que o seu organismo, o meu, nosso organismo quer? Nutriente. Acabou. Ponto. É com isso que ele trabalha. Matéria-prima do seu organismo para trabalhar é nutriente, mas para que o seu organismo receba o que ele precisa, precisa estar bonito na cor, precisa ser cheiroso, precisa ser gostoso, você precisa querer para você mandar lá para dentro. Então é um conjunto de fatores para que você se alimente bem, né? Então assim, é claro que assim, por que que tem que cheirar gostoso? Gente, o nariz está em cima da boca, porque assim, lá atrás, nos primórdios, a gente precisava saber se a comida está estragada, se é venenoso, antes de pôr Hum. na boca. Por isso que o nariz, perfeitamente, ficou em cima da boca. A gente Ah. sente o sabor, o cheiro antes de colocar na boca. Então, hoje a gente utiliza isso para outra forma, mas isso era uma defesa para a gente não morrer, tá Ô, bom? Então, ô, eu entendi. hã? Doutora Sandra, pergunta. Eu entendi. Então, quer dizer, a gente comendo uma parte de alimentos saudáveis, vigorosos e nutritivos, né? A gente Vivos. tem vivos, né? A gente vai ter aí já uma situação muito interessante para o futuro. Mas a pergunta é, nós temos que comer 4 vezes por dia, mesmo 5 vezes por dia, doutora Sandra, é isso? Não, não precisa, tá? Isso foi uma coisa que veio lá para o final dos anos 70, começo dos anos 80, que foi colocado isso como diretriz de comer de 3 em 3 horas, que você que está me vendo aí, você acredita que precisa, porque era essa a diretriz da nutrição, tá? Então todo mundo fala, não, comer de 3 em 3 horas, senão o metabolismo fica lento, senão não sei o que, não sei o que. Gente, a sua avó, a sua bisa não comia de 3 em 3 horas. Gente, a sua avó comia quando tinha fome. Só quando tinha fome, você entendeu? Então, assim, o seu organismo, ele não sabe. Ah, tá na hora de comer. Então, deixa eu sinalizar. Ah, e agora tá na hora do café, agora tá na hora do almoço. Mas olha, no café tem que comer X coisa. No almoço tem... Isso são convenções que foram colocadas como padrão, mas não é padrão, tá? Olha a natureza, olha os animais. Eles comem quando, gente? O Alberto está Você dizendo aqui, nossa, eu acreditava nisso. Aqui na live, ele está falando aí. A maioria das pessoas, porque o convencional é esse. Lembra que a gente está falando do que é convencional e do que é natural? Tem muito a ver com o que a gente está falando aqui: alimentação convencional, alimentação natural. Você também é uma criatura natural que precisa ter. Ai, vamos ver aqui se o convencional está ligado com o natural. Vamos começar a abrir para pensar nisso. Será que comer de 3 em 3 horas, comer 5, 6 vezes no dia é natural? Aqui Gente, o seu a Rê está organismo. dizendo, meu perdão, a Rê está dizendo aqui, o correto então é comer quando tem fome, doutora? Perfeito. É isso. Você, ó, deixa eu falar assim para vocês me entenderem, né? Eu estou tentando falar da forma mais para vocês me entenderem. Você faz xixi quando? De De 4 em 4 horas. Só que não. Quando Hashtag você só que dorme? não. Gente, você dorme quando tem sono, você vai ao banheiro quando precisa, quando está com vontade, e não porque está na hora. Por que que comer tem que ser quando está na hora? Não pode ser quando está com vontade? Não pode ser porque o seu organismo, ele é mais esperto que você. Ele, quando precisar, ele te avisa. Imagina quando você está apertado para fazer xixi, você fala, não está na hora de fazer xixi. E você segura, segura, segura. Chega uma hora que se você não fizer, vai sair de qualquer jeito. Entendeu? Comer a mesma coisa. Se falar assim, ai, mas eu tô com fome, mas eu tô com fome. Mas será que é fome mesmo? Será que é fome? Ou porque você acostumou o seu organismo que naquela hora entra alguma coisa. Aí ele falou, oh, eu acho que tá na hora de entrar, mas não necessariamente é fome. Ah, Bebe água, faz alguma coisa e se distrai. Se passou, não era fome. Porque assim como a vontade de fazer xixi que eu falei, se for fome, você não vai nem conseguir raciocinar e pensar em outra coisa. Vai ter que comer.
E comer o Entendi. quê? Essa é Comer uma o quê? pergunta. Nutriente. Nutriente. Seu organismo quer comida. Ele quer nutriente. Quer Então aí comida. eu vou e como um doce, doutora. Eu vou assim, eu tô precisando eu tô com fome, né? Então eu vou comer o quê? Um docinho? O que que eu como, doutora? Então, aí a gente precisa separar fome com vontade de comer. Ah, Fome não é seletiva. Vontade de comer é. Então, se você tá com vontade de comer um docinho, isso não é fome, isso é vontade de comer, tá? Então, assim, aí essa parte é aqui, não é aqui, organismo. O seu organismo não precisa de doce. O que precisa de doce é a sua vontade que está aqui. Você quer saciar uma vontade. Ah, então quer dizer que nunca mais eu vou comer um doce? Olha, então, depende. Você pode sim comer um doce, só que não faça disso a base da sua alimentação todos os dias, todos os dias. Pessoal, comida de verdade, vamos comer comida. O fato da gente ter se distanciado do natural, ter se distanciado da comida de verdade. O que é comida de verdade? Aquilo que vem da natureza, gente. O nosso organismo ele é biocompatível com esse tipo de alimentação. Nosso organismo ele aproveita 100% dos nutrientes que você, né? Claro que você precisa conseguir mastigar, digerir, absorver, tem toda uma questão aí fisiológica, mas o seu organismo ele está preparado para receber todos os nutrientes que vêm da natureza. O que mas ele e não aí está. então, aí eu posso então entender que eu vou comer bastante carne, doutora. Eu vou comer muita carne então. Ó, a única coisa que está liberada é respirar, gente. Vocês podem respirar bastante. Isso não vai matar ninguém. Respira bastante. Tirou É, disso, nada está liberado bastante, um monte. Sempre quanto mais melhor. Não. não. Se comer carne tem sua função, é bom, comer muito mais carne não vai ser muito melhor. Se comer, tomar água é uma coisa muito boa, é ótimo, é necessário, é essencial. Se você tomar 20 litros de água, não quer dizer que vai ser 20 vezes melhor. Você vai matar suas células afogadas, você vai morrer. Mas Você sabe por quê, entendeu? Então, doutora? Uma das defesas, né, é que nós hoje, o brasileiro come, somando as quatro proteínas principais, né, que seria frangos, bovinos, peixes e suínos, é algo em torno de 115 quilos por habitante ano. E o que é muita coisa? E o que que a senhora me diz, o que que você me diz do consumo de carne nessa relação? Porque eu tenho certeza também que se os pastos diminuírem, nós vamos ter mais área agricultável. Isso também é um incentivo à agricultura, seja ela convencional ou orgânica, né? Mas isso seria tecnicamente importante, você ter esse controle na carne, doutora? então, assim, olha, é importante sempre colocar que a base da alimentação não é só do brasileiro. A base da alimentação do ser humano deve ser de vegetais, legumes, verduras, frutas. A base, quando eu falo a base, é aquilo que você consome mais. Então, lembra da pirâmide alimentar? Só que não vai nela, tá? Que tá tudo errado, aquela pirâmide alimentar que vocês conhecem, Eu tá? arrumei Porque uma lá na base. doutora, eu arrumei uma doutora, porque a gente aqui também fala, a agronomia também é diferente da nossa, lá não tá certo não. E aqui eu peguei uma doutora que também fala a mesma coisa da nutrição. Tô Se você gostando, for tô na gostando. pirâmide alimentar convencional, a base é carboidrato, é pão, macarrão, que você vê um monte de coisa disso lá. Pelo E não tá amor, certo? não tá certo. Não tá certo. Oh, meu Deus do Tanto não céu. tá certo que você Ah, tá vendo com o resultado da base da alimentação ceder carboidratos. A gente tem aí, acabei de falar, cada 8 adultos no mundo, um é obeso. Gente, é muita energia, é calorias vazias. Você entende? Açúcar é caloria vazia. Não tem nutriente no açúcar, gente. Ninguém precisa de açúcar. Escutou? Vou falar de não, novo. não. Ninguém precisa. Alguém aqui falou, não, mas eu preciso comer um pouco de açúcar de vez em quando, porque meu corpo é diferente. Isso é verdade, doutora? Não, não é verdade, tá? Você não precisa. Precisar é uma coisa, e você comer porque você quer é outra coisa. É, porque Você a Rê, gosta, tem outras questões. Se você gosta, é gostoso, o seu cérebro já está viciado nesse açúcar e tudo mais, mas o seu corpo não precisa de açúcar. meu Deus, Não precisa. e a Rê Costa aqui está dizendo assim, e quando se come poucas vezes ao dia, como a senhora está
falando, só quando tem fome, né? Acumulamos mais energia e aí o nosso metabolismo ele vai ficar mais preguiçoso. Assim, como é que é esse negócio? A gente não é o contrário, não tem que comer mais para ele trabalhar mais? Não. Aí tem uma relação assim, o que você come? Porque assim, se você fizer, como eu estava falando, da pirâmide alimentar convencional, se você começa o seu dia comendo pão, com café com açúcar, então assim, você já começa com glicose no sangue. Porque assim, gente, não é só açúcar que vira glicose no sangue. É carboidrato. Açúcar é um carboidrato, tá? Qualquer carboidrato vira açúcar no sangue. Então, se você já acorda colocando glicose pra caramba no seu sangue, você vai ter mais complicação para poder regular essa vontade de doce, para comer menos. Você vai ter esse problema todo. Quanto mais doce você comer, mais fome você vai ter, tá? E mais você vai engordar. E mais gordura no fígado você vai ter. E mais gordura nos seus órgãos internos você vai ter. E mais fome você tem. E mais tudo você tem. E a Kátia está dizendo aqui, então, a pergunta: o doce vicia? O doce vicia. É verdade? O açúcar vicia. Gente, açúcar, ele tem receptores no cérebro, os mesmos receptores de opiáceos, gente, de opioides, sabe, de drogas. É claro que eu tô falando droga é assim, açúcar é assim, mas o receptor é o mesmo. E a dependência também. Tudo bem que dependência de drogas é assim. O do açúcar é assim, mas é dependência, gente. Olha como que a pessoa fica quando você tira o açúcar dela. É. Fica assim, você já tá aqui se defendendo. Mas eu preciso de açúcar. Só de falar, a pessoa já desespera, entendeu? Tem como ficar sem? Tem, gente. Não Tem. vai morrer, não, se tirar o açúcar, Não doutora? vai morrer. E Não quando a vai gente fica morrer. nervoso, vai tomar o quê? Água com xilitol? Então, tem isso, né? O problema da alimentação hoje é que a gente come a ansiedade, a gente come o ócio, a gente come o nervoso, a gente come a alegria, tudo a gente come. Quando tá feliz, come. Quando a gente tá triste, come. Se eu tô com tédio, eu como. Se eu tô ansioso, eu como. Se eu tô nervoso, eu como. Gente, por isso que deu errado. A gente precisa. O comer, tudo bem, olha, é assim, ó. Nu e cru, o comer deveria ser só para alimentar o corpo, tá? Mas aí a gente vive em sociedade, a gente confraterniza comendo, a gente sente prazer comendo, mas aí precisa ver assim, o que, quando, em que quantidade, de que forma. Então, assim, quando você vai comer, pense em você. Esse corpo aí é você que mora nele. Pensa no combustível que você está colocando nessa máquina. Pensa nisso. Porque a conta chega depois. E chega com obesidade, e chega com todas as doenças que a obesidade traz. Olha o que está acontecendo, gente. Todo mundo fala de diabetes como se fosse um resfriado. Todo mundo tem uma coisa normal. Não é normal. Não é normal ter diabetes. Não é normal ser obeso. Não é normal. São os Então, hábitos. e aí aqui a Rose Maria está perguntando assim, e com as crianças, é igual, doutora? As O que eu crianças. faço? Então, com as crianças também. É mais complicado porque tem aquela questão de manda para a escola, o amiguinho come, que não tem a mesma alimentação e tal, mas assim, olha, a base é em casa. Então, assim, criança só come açúcar se você der. Quem faz a compra na sua casa? É a criança? Não é. Ó, eu já comecei já dando chicotada, gente. É bem eu, tá? Então, assim, quem que compra, quem faz a feira, o mercado na sua casa? É você? Então é você que está dando açúcar pro teu filho. Então, assim, É, mas ele nunca vai comer, um dia ele vai comer. Então, quando ele for maiorzinho, ele vai experimentar. Só que aí, como a base da alimentação dele não foi açúcar, ele nem vai achar tão bacanão assim o açúcar. Ele vai comer, sim. Só que o crescimento dele não foi baseado com açúcar, com industrializados, com pouca nutriente, você entendeu? Foi baseado aí, mais em alimentação mais pura. olha só, doutora, então agora faltam 9 minutos para a gente encerrar a live aqui. Meu Deus, como passa rápido, tem 12 Muito, perguntas muito. que o Henrique está falando aqui, está anotando para mim. E aqui está perguntando, né? No seu Insta ou no site, há algum esquema de pirâmide alimentar correta? Essa eu vou responder, Sandra.
Eu acho, pessoal, o seguinte, a doutora Sandra, ela está clinicando, é assim que fala, É, através de forma online, né, com a nossa quarentena. Então, doutora, eu queria aproveitar, antes da gente continuar aqui, para a senhora passar os contatos da senhora, porque realmente eu que tive gordura no fígado nível 3 e eu consegui reduzir para nível 1, isso sem qualquer tipo de medicamento, né? Então, graças às orientações da senhora, eu sou uma testemunha de alimentação orgânica com escolha, né? Aqui também, como se a Maria está dizendo assim, como substituir gradativamente o açúcar? Então, eu acredito que são perguntas que são de ordem clínica, né? Que a partir daí vão ter que ter esse acompanhamento. Então, doutora, passa para nós os seus contatos aí, porque, olha, tá todo mundo aqui perguntando sobre dicas. Fala do mel, fala do ovo, né? Então, assim, pessoal, anotem, por favor, doutora, passa para ó, nós. pessoal, eu tenho o Instagram, sandra.belmonte. Quem quiser mais informações sobre atendimento nutricional, é só me deixar mensagem que eu atendo lá, eu respondo no direct. E no meu próprio Instagram também tem bastante informação, tem bastante posts informativos sobre alimentação. Mas se tiver alguma pergunta que não tem lá, que vocês quiserem, podem fazer sim, podem agendar atendimentos também pelas mensagens lá, eu atendo, eu respondo todas as perguntas de vocês. Eu vou ter o maior prazer em responder. Então, Sandra, obrigado, viu? Porque aqui o pessoal está falando, né? A Mal Cassiano está dizendo, não podemos fugir da lei da natureza, mas temos que começar a desprender desse padrão colocado aí pelas indústrias, né? Então, fantástico, né? E também colocou aqui a Claudemar, eu acho que a Corin tem parceria com a Embrapa? Tem sim, viu? Nós temos uma parceria, lançamos um ovo recentemente e tem várias parcerias com a Embrapa Aves e Suínos. A Embrapa é uma grande colaboradora da gente. E aqui, qual deve ser a base da nossa alimentação? O Marcelo está dizendo aqui, doutora. Então, a gente, já que o carboidrato saiu da base, então o que, que a gente deve comer? Como é que eu faço um prato? Me dá uma Base. dica para eu perder Qual que é a peso, doutor. base? A É. base da alimentação na pirâmide que eu falei é do que come mais e que come menos. A base é de vegetais, legumes, verduras, frutas, tá bom? Uhul! Isso é a base. Aí depois você vem sim com as carnes, aí depois você vem sim com as gorduras, e estou falando de gorduras naturais, azeitona, abacate, coco, azeite, esse tipo de As gordura, castanhas. castanhas, e o carboidrato fica lá em cima. Porque Meu parece que é o que você precisa Deus! mais, mas não é não, tá bom? O seu organismo não tem carboidrato essencial na nutrição. Nós temos gorduras essenciais, a gente tem proteínas, aminoácidos essenciais, mas não temos carboidratos essenciais. Essencial é aquilo que o seu organismo não fabrica, você precisa pôr para dentro. Não tem carboidrato essencial, o seu organismo fabrica o que ele precisa. O que Mas for se eu, essencial. se eu deixar de comer arroz, que é um carboidrato, batata, eu vou comer só vegetais e um pouquinho de carne ali, quanto que. Eu não vou ter mais fome, doutora? Não, não, não vai. Assim, na verdade, você não precisa deixar de comer arroz, o feijão, a batata. Não precisa deixar. Isso é uma estratégia caso seja necessário nutricionalmente. Entendeu? Então, assim, se você comer assim, o que você não engordou, se você engordou, você que está me ouvindo, me vendo, se você engordou, está com sobrepeso, obesidade, não foi comendo arroz e feijão e batata, viu? Deixa eu fazer Nem assim. comendo banana, nem comendo manga, não foi Foi o quê, doutora? Foi o quê? Fala pra mim. industrializados muito processados, então farináceos, né? Trigo, açúcar. Se você falar só trigo e açúcar, é só quase tudo que você come. É Macarrão, verdade. pão, doce, Pizza. sorvete, É verdade. pizza. Então E foi por isso que aí? você engordou refrigerante, tudo que tem açúcar, né? Que tem Ah. farináceos, foi aí que você engordou. E Então, suco de assim, fruta é bom, então? não, não é bom. Fruta a gente Não! come, a gente não bebe. Não é possível. Agora a senhora derrubou meu mundo, porque esse refrigerante, ele faz mal, que a gente sabe, né? Mas o suco de fruta, como é que o suco de fruta natural da própria fruta faz mal, Veja só, doutora? veja só. Se Deus quisesse que você bebesse a fruta, vinha em forma líquida e não forma sólida para você comer.
Quando você come, você está comendo a fruta da forma como ela veio, e aí tem sim toda uma questão estrutural do seu organismo, de bioquímica, de fisiologia, para lidar com isso, em pequenas porções do açúcar que está nessa fruta. Agora, quando você liquidifica tudo, retira toda a fibra e bebe, isso é complicado, viu? Inclusive para o seu fígado. Vai gerar gordura no fígado. Vai gerar gordura associada àquele monte de açúcar e mais a frutose líquida desse tanto de suco de fruta que você toma, vai dar esteatose hepática, que é a Meu gordura no Deus, é a doença do século XXI, gente. doença gordura não dá gordura no fígado, que dá gordura no fígado é açúcar, tá, gente? Olha o que que a doutora está falando, entendeu, gente? Então, olha, eu estou fascinado aqui, doutora. Muito obrigado pelas informações, né? E já tem gente falando, eu faço a cetogênica, tal, tô indo bem, né? Mas assim, pessoal, eu acho que o mais gostoso é continuar com tudo isso com a doutora Sandra, né? Já está aí o Instagram dela, né? Doutora Sandra, os agradecimentos aqui. Eu queria agradecer a você pela participação. Muito obrigado, viu, pelo convite. Foi esclarecedor demais. Eu que agradeço por você ter me convidado para estar aqui, adorei. Mas vamos fazer mais lives aí para tirar a dúvida do pessoal. Sempre que quiser, eu estou à disposição. Encontro vocês lá no Instagram para tirar a dúvida de vocês, viu? É, o Obrigada, viu, pessoal. Morikawa? Ah, obrigado, viu, doutora? Aí também, sabe, o pessoal está perguntando, né? O mel pode ser consumido, o açúcar mascavo podemos comer? Então, são perguntas que podem fazer direto para a doutora Sandra, né? Como deixar as comidas mais gostosas sem açúcar? A doutora Sandra tem e-book, não tem, doutora? Que a gente pode comprar e-book baratinho ali, eu comprei, então assim, a gente consegue fazer muita coisa, viu, gente? Eu vou agora falar que eu fiz aqui um papel de advogado, né, do de lá, mas assim, na verdade é porque eu conheço essas informações e eu queria trazer, provocar para a gente em tão pouco tempo conseguir condensar o máximo, porque vocês merecem, o tempo de vocês é maravilhoso. Em nome da Corin, de toda a direção, eu queria agradecer vocês, agradecer a doutora Sandra, né? E não percam amanhã, às 16 horas, nós vamos ter o doutor Dematê com a Mariana falando sobre insumos biológicos não agressivos ao meio ambiente. Inclusive dá para usar em casa, né, doutora? Dá para fazer uma plantinha, horta caseira, e vocês vão saber. O doutor Dematê e a Mariana amanhã vão bater um bate-papo bem legal com a gente, né? Doutora, obrigado, viu? Eu vou confessar que eu já não tô sucos, eu tomo de limão, pode de limão? Limão pode, sem açúcar pode. Abacate, pode? Abacate pode, abacate pode comer. Pode Quer comer abacate? abacate? Comer abacate? Deve, uma Ah, fruta maravilhosa. Deve, me falaram que ela era gorda. não, não é ótimo, é maravilhoso, gente. É uma gordura boa e seu organismo precisa de gordura, viu? Gente, então E não vocês. precisa de açúcar, de gordura ele precisa. Então, tá vendo? A base de gordura a gente come menos, é contrassensual para aquilo Sim, que a gente chama de padrão, mas a agricultura orgânica também é contrassensual em cima do que a gente chama de é padrão. verdade. Gente, coma comida de verdade, vegetais, legumes, verduras, frutas, ovos e carnes, e nessa ordem, assim. E as gorduras, não tenham medo das gorduras naturais, mas não abusem, tá bom? E Tá deixa um pouco os bom? industrializados muito processados, que aí a saúde, ó. Melhora. Então, pessoal, com vocês eu agradeço, encerro aqui a nossa live. Um forte abraço para vocês. Tchau, gente. Obrigado pela. Obrigada, gente. Com concorrências tão grandes aí, de grandes artistas, ainda tivemos um grande número aqui, né? Então isso deixa a gente muito feliz, né? Obrigado mais uma vez, doutora Sandra. Tchau, pessoal. Bom domingo para vocês e boa quarentena, tá bom? Todo mundo em casa. Tchau, tchau. Beijo, doutora. Tchau. Obrigada, tchau.